Olá pessoal, bom dia, a paz de Cristo a todos, sejam todos bem-vindos. O assunto que nós vamos hoje discorrer é sobre a palavra Pai. E sem mais perda de tempo, vamos ir a alguns versículos daquilo que está registrado na Bíblia. Vamos começar aqui por Romanos, capítulo 8 e o versículo 15. E mais alguns poucos versículos para não se alongar muito. Veja, Romanos 8,15 diz assim: Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos Abba. Isto é, no hebraico significa Pai. Muito bem. Então, aqui, este versículo que nós diz que nós recebemos o espírito de adoção, por exemplo, o espírito de filhos de Deus, onde clamamos Pai, isto é, recebemos Deus por Pai e Deus também nos recebe por filhos, filhos adotivos. Vamos prestar atenção à palavra Pai aqui. Vemos aqui no livro de Malaquias, o capítulo 1 e o versículo 6, vê o que diz ali. O filho honrará o pai e o servo ao seu senhor. E se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos exércitos. A vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome, dizeis: em que desprezamos nós o teu nome? Vemos a palavra Pai novamente. Não sendo honrado, Deus como Pai, não sendo honrado como Pai, nem como Senhor pelos sacerdotes do antigo templo na nação de Israel. Vamos mais à frente. 2 Coríntios capítulo 6, do versículo 4 ao 18, veja o que diz ali. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou melhor, não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário de Deus vivente, como Ele próprio disse, Ele quem Deus, Ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz quem? O Senhor, é o Senhor que diz, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei, serei vosso Pai. E vós serei para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Mais apenas alguns versículos. No livro de João, capítulo 17, recomendou-lhe Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e disse-lhes, subo para o meu Pai e vosso Pai. Preste atenção. Falando que Deus, Jesus dizendo que Deus é Pai dos apóstolos, que no caso era o fundamento da igreja. Romanos, capítulo 1, versículo 7. A todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para serdes santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Ainda mais, João capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, no nome de Jesus Cristo.
É importante até aqui que nós vimos que Deus se apresenta como Pai e Jesus como Senhor. E Deus pediu ali em Malaquias, para a nação de Israel, eu acredito que vale para a igreja também, que ele seja respeitado como Pai e que Jesus seja respeitado como Senhor. Agora vamos ver aqui uma hierarquia na família. O assunto do nossa meditação hoje é família. Então vamos ver que na família não é uma bagunça, existe uma hierarquia. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 3, está escrito assim: quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Notou a hierarquia aí? Em Efésios capítulo 6, versículo 1, fala dos filhos. Até aqui falou do marido e da esposa, agora fala de filhos. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. E ainda Gálatas capítulo 4, versículos 1 e 2, veja o que diz aqui. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, quer dizer, no tempo em que o filho é de menor, em nada difere do escravo, posto que a ele é senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Entendeu aqui? Então nós vemos aqui uma hierarquia na família. Primeiro Deus, depois Cristo, depois o marido, depois a esposa e depois os filhos. Então, uma família é composta por esses 5 itens: Deus, Cristo, marido, esposa e os filhos. Isso numa ordem hierárquica. Agora, o nosso tema de hoje é com respeito à família, com respeito por que há tanto interesse em destruir a família. Veja, nós vemos no meio político, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo, uma tendência para a destruição do conceito família. Nós vimos aqui no Brasil até propostas sendo colocadas em governos anteriores que apoiavam essas ideologias, propostas sendo levadas para votação, propondo a desconstrução de família. Veja, desconstrução desse tema família. Quer dizer, a desconstrução é não ter essa hierarquia. E por que esse interesse todo? Nós olhamos, nós vemos, e parece ser política, parece ser ideologias, mas tudo isso tem um pano de fundo que é preciso estar ligado, principalmente o cristão, estar ligado com Cristo, estar na direção do Espírito Santo para ter visão dessas coisas, para ter revelação desse plano de fundo que atua no meio da humanidade. Vamos entender o porquê esse ataque à família. Porque se destruir a família, isto é um plano diabólico, é um plano que tem a influência satânica, vem de Satanás. Porque Satanás sabe que ele está perdido, ele não tem mais cura para ele. Então o lucro dele é destruir a criação de Deus. E para isso ele sabe, ele sendo conhecedor desta hierarquia na família, ele sabe que Deus tomou para si, para que possa ser
entendido e compreendido pelo ser humano, ele tomou para si esta imagem de pai. Agora, quando nós vemos pai no início da família, é muito diferente de pai hoje. No início da família, pai era pai. Hoje, infelizmente, pai é fantoche na família. Não passa de um boneco manipulado de todas as maneiras. Isso por quê? Porque um pai hoje ele tenta criar os filhos no caminho do Senhor, mas a partir de quando vai para a escola, alguma coisa, então lá é ensinado outras coisas diferentes. Esperamos no Senhor que os governos de agora modifiquem isso. Mas durante esses 16, 20 anos passados aí, a criança ia para a escola para aprender aquelas ideologias de gênero, aquela desconstrução da família, aprender onde os pais é que têm que obedecer os filhos, onde os filhos são intocáveis, os filhos não podem ser disciplinados quando a palavra de Deus é abundante no ensinamento de que os filhos têm sim que ser disciplinados, se for necessário, usa-se a vara. É claro que tudo isso está feito com amor, visando um futuro melhor para os filhos. Então Satanás sabe que se ele destruir principalmente a imagem de pai, as gerações que vêm vindo, elas vão tendo o pai como algo maligno, como algo ruim, como algo que tem de ser dominado e como algo que tem que ficar sob o domínio deles, dos filhos. Compreende? Quando Satanás conseguir totalmente este objetivo de colocar esta imagem de pai como um escravo da família, como um escravo dos filhos, então Satanás terá uma imensa vitória, porque vai colocar este plano de Deus da família por água abaixo. Eu não creio que ele vai conseguir ganhar esta guerra de maneira nenhuma, mas com certeza ele terá muitas vitórias. A família no passado era esta hierarquia: Deus, Cristo e o homem. Hoje nós vemos que por necessidade, devido à modificação na sociedade, a mulher precisa trabalhar. Sabemos que a oferta de emprego para as mulheres é muito maior do que para os homens. As mulheres têm se especializado e elas vão aos poucos tomando este lugar de liderança no lar através do trabalho, através de diversas coisas, e tomam este lugar da liderança da família, que é o lugar do homem. Aqui já é uma grande vitória de Satanás. Então, nós vemos que aos poucos ele está conseguindo. Hoje, a mulher que deveria estar em casa, cuidando, educando, zelando pela família, ela está lá no emprego, muitas vezes no meio de outros homens malandros, que ficam ali tentando, ficam assediando. Eu não quero dizer aqui que as mulheres são livianas, de maneira nenhuma, mas sofrem, são assediadas. E por que não dizer que tem muitas que gostam de ser assediadas? Enquanto que o homem fica em casa, cuidando dos filhos, trocando de fralda, dando mamadeira e fazendo aquilo que a mulher devia fazer. Neste papel invertido, foi por água abaixo aquela imagem do pai, aquela imagem do líder da família. E assim está sendo desmontada a família. Não se engane os amigos, os irmãos que estão vendo este vídeo, as irmãs, que Satanás não esteja por trás disso tudo. Ele está sim, está trabalhando furiosamente para destruir de vez a família, para que as gerações futuras vejam Deus não como o Deus amoroso, como aquele que é amor,
mas que vejam como um fantoche, que vejam Deus, o Deus forte, o Deus soberano, que vejam como alguém fraco, como alguém que tem que estar submisso a eles. Nós vemos em muitas igrejas hoje isso acontecendo da seguinte maneira: quando colocam para as pessoas que as pessoas devem contribuir com quantias grandes, porque Deus é obrigado a devolver, porque Deus prometeu. Veja como está se aproximando esse caos aí na família, onde já estão dizendo que Deus está abaixo do querer do homem, onde estão anunciando que o homem pode exigir de Deus. São pessoas que nunca leem, nunca pregam Romanos capítulo 11, que nunca pregam que Deus é soberano, que Deus é acima de tudo, que Ele é Pai, sim, que é um Pai amoroso, mas que é um Pai justo, que Ele perdoa, mas que Ele disciplina os filhos que são desobedientes. Então, amados, eu não sei o que será daqui a alguns anos a imagem do nosso Deus como Pai amoroso, como Pai justo, como aquele que deve ser amado e temido. Quando eu digo temido, é ser reverenciado com santo respeito. Porque hoje vemos abertamente a maioria das igrejas por aí deixando esta reverência, deixando este respeito a Deus de lado. Nós vemos lideranças de igrejas hoje tratando o Senhor, o nosso Deus, como aqueles sacerdotes estavam tratando a Deus e ensinando e dando exemplo ao povo de um verdadeiro desrespeito ao nosso Deus e Pai. Vemos durante a leitura dos textos acima que Deus quer ser nosso Pai, mas quer ser nosso Pai de verdade, não um fantoche como os pais têm sido até hoje, onde as leis proíbem que os pais exerçam a sua liderança em casa. É lamentável, mas fica aí o alerta a todos que verem este vídeo possam analisar essa parte. Eu não digo que a questão, por exemplo, que a mulher trabalha porque ela é um instrumento de Satanás. Não, vemos que Satanás ele trabalha em todos os aspectos para destruir a família. Então ele trabalha na sociedade de uma maneira geral para mudar a sociedade, para que surja a necessidade, como já surgiu, da mulher estar trabalhando, de ter que trabalhar o casal e os filhos serem educados por outras pessoas sem ter o amor dos pais. Então esses filhos vão se criar sem saber o que é o amor de um pai, de uma mãe, vão respeitar, vão ter mais amor por estranhos do que pelos seus próprios genitores. Tá bom? Então está aí o alerta. Aqui nós terminamos porque o tempo passou e precisamos encerrar por aqui. Eu agradeço a você que de alguma maneira você tem estado com a gente, de você que chegou até aqui junto comigo neste vídeo. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te ilumine e te conduza da maneira que é preciso, para que você seja então vencedor em todo o decorrer da tua vida, tá bom? E se for do agrado do Senhor, a gente se vê no próximo vídeo, mas não esqueça também de orar por mim, para que eu seja apenas um instrumento na mão do Senhor, para que este que vos fala possa refletir a Deus como Pai, ao Senhor Jesus como Senhor, na vida de cada um de vocês, tá bom? Que seja visto Deus, seja visto o Senhor e não o homem. Bom, até lá então, na paz do Senhor Jesus Cristo. Até!